E estamos ao vivo para mais um episódio do Arrasta Talks, o nosso podcast que fala sobre o ecossistema do Arrasta. E hoje eu tenho a alegria de receber um dos primeiros embaixadores, desde que começou o movimento de embaixadores em 2021, Marcelo Bianchini. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Arrasta Talks. É sempre um prazer poder estar aqui, contribuindo um pouquinho aí com esse movimento, essa causa que eu me tornei fã e sou apaixonado. Maravilha. E antes da gente começar o papo, vocês já sabem, a gente honra quem nos honra. O Aeduz mandou um presente aqui para você, especial. Uau, muito obrigado. Que carinho. Muito obrigado, Eduz. Valeu essa mesmo. Plataforma maravilhosa que está conosco desde o primeiro Arrasta para Cima, lá no Allianz Parque. Obrigado, Eduz. Depois sigam lá, @Eduz com 2 Es. E também gostaria de agradecer aqui o Hub 500, que tem essa estrutura maravilhosa, patrocina o Arrasta. Vai ter um camarote Hub 500 lá no Arrasta, para a galera curtir e aproveitar. Sigam aí, vejam todo o ecossistema, o que eles estão fazendo, o barulho que eles chegaram fazendo em São Paulo e acompanhem todas as novidades do Hub 500. Eu vou deixar também aqui o site do Arrasta para você, mas não clique ainda não. Vai ter o link lá embaixo. Assim que acabar o papo aqui com o Marcelo, você vai lá e pode garantir seu ingresso. Fechou? Marcelão, cara, não sei nem por onde começar, é tanta coisa, né? Quem é Marcelo Bianchini, cara? Quem que é esse cara? Cara, hoje Marcelo Bianchini é amor, atitude e coragem. Uau. Essa é a essência hoje desse ser humano aqui que um dia caminhou nas trevas, só que hoje é luz. E aí, trazendo um pouco mais pro material, né? Hoje eu sou pai, sou avô. Você é avô, cara? Já tenho um neto de 1 ano. Eu sou marido, noivo, na verdade, me caso agora em fevereiro, né? Mas sempre que eu falo que eu sou noivo, eu tomo um beliscão, né? Porque eu já sou marido, já. Cara, eu sou treinador comportamental, sou mentor de empresários e de palestrantes. Sou autor best-seller, agora, essa semana... Saiu? Bateu no quinto mais vendido do Brasil. Na pré-venda estava em 13º e agora essa semana foi para o 5º mais vendido do Brasil. E sou um cara que luta contra o vitimismo, que acredito que, independente das possibilidades de ser contra, mas tendo fé, uma coragem inabalável e atitude, é possível que o ser humano consiga se tornar a pessoa que ele deseja ter. Legal, cara. Hoje você é um sinônimo de sucesso, né? Faz eventos pelo mundo todo, mas nem sempre foi assim. Conta um pouquinho dessa história lá no começo. Nem sempre foi assim. A minha vida ela tinha tudo para dar errado, né, Diego? Eu sou filho de traficante, eu nasci no crime, cara. Eu nasci dentro da periferia. E a minha primeira infância ali já foi convivendo com isso. Meu pai, dos 3 aos 5 anos de idade, eu visitei ele no presídio. A minha infância ela foi muito sofrida, minha mãe sofreu muito, presenciei minha mãe sofrendo muito na mão do meu pai. Meu pai era muito agressivo, bebia muito, usava muita droga. Então, minha primeira infância, porque eu falo primeira infância, né, trazendo um pouco para o lado da hipnoterapia, da psicanálise, da PNL, né? Até os 7 anos de idade, quando a nossa programação mental ainda não está estabelecida, nosso fator crítico da mente consciente ainda que serve de filtro ainda não existe. Então é ali que é formada a nossa programação através das nossas experiências, nossas vivências, o que vemos, aprendemos, ouvimos, sentimos. Então ali é a nossa primeira infância. Então essa minha primeira infância ela foi muito sofrida. Foi um início de jornada muito difícil. Hoje quem vê Marcelo Bianchini, um empresário de sucesso com uma empresa que está rodando aí os 5 continentes, autor best-seller, embaixador do Arrasta para Cima. Hoje quem vê, né, e não conhece a jornada, não conhece a trajetória, pode pensar que foi fácil, ou que talvez, sei lá, herdei, ganhei na loteria, alguma coisa assim, mas nem sempre foi assim, Diego. Caramba, cara. E você teve toda essa experiência e com essa experiência te levou para o crime também, né? Sim. A nossa programação mental ela é formada ali pelas experiências que nós vivemos. Então, eu convivi com os meus pais até os 7 anos de idade. E qual foi a experiência que eu tive ali na minha primeira infância, nessa formação, né? Crime, tráfico, traições. Chegou um ponto de a minha mãe ser obrigada a conviver com uma amante dentro de casa. Uau.
E ela também era espancada do mesmo jeito, do jeito que a minha mãe era, ela era também. E vocês moravam onde? Qual que era a cidade? Jundiaí. Jundiaí. Uhum. Jundiaí. Conhece Jundiaí? Conheço, pô, eu sou de Campinas. Ah, vizinho ali, né? Jundiaí, eu nasci ali em 85, eu sou de 85, eu nasci lá. E essa foi a minha experiência na minha formação, na formação da minha mente, da minha visão de mundo, da minha visão de mim mesmo e como pessoas, né? Então, eu já teve ocasiões de eu e minha mãe passar a noite dentro do carro esperando meu pai no bar bebendo. E aí, fim de noite, fim de bar, de boteco, bebendo, ele, brigando ali, já sai a briga, ele vinha no carro, pegava a arma, no porta-luva, tipo, passava por cima de mim, da minha mãe, pegava a arma e ia lá e nós só escutava os tiros. Já teve ocasião de ter fuga no presídio de Jundiaí e ele ir buscar os caras e os caras entrar dentro de casa e ficar escondido dentro de casa, cheio de arma ali, aquela tensão toda, e eu e minha mãe lá. Então, essa foi a minha primeira infância. Dos 3 aos 5 anos de idade, eu visitei ele no presídio, ele ficou preso nessa época. Já havia ficado outras ocasiões, mas eu não era nascido. E eu visitava ele no presídio nessa época aí. Ele espancava a minha mãe a ponto de quebrar nariz, quebrar maxilar. Eu, com 5 anos de idade, ele me empurrou uma vez da escada e eu, para me defender, não bater o rosto no chão assim, eu coloquei os braços e eu fiquei com os 2 braços quebrados. Caramba. Com os 2 braços quebrados. Aí, criança, né, o médico colocou um suportezinho assim que não encostava e eu fiquei meio travado assim, ó. Então, foi muito sofrido mesmo. Até o ponto da tragédia, né? Exatamente no dia 18 de junho de 1992, ele virou à noite bebendo, usando droga pra rua. Eu e minha mãe dormindo no quarto, né? Eu dormia no quarto dela, eu dormi na cama com ela. E ele chegou em casa por volta das 6 horas da manhã, já chutando a porta. A amante dele morava no porão. E ela já estava lá com um tiro no pé que ele tinha dado no decorrer da semana. Caramba. Batendo nela, espancando nela, ele deu um tiro no pé dela. Aí vai minha mãe levar a amante no hospital porque tomou um tiro no pé. Olha que situação, cara. E aí nessa data, nesse dia 18 de junho, ele chegou em casa por volta das 6, transtornado, louco, drogado. Já virou a cama, já puxou ela pro cabelo, já puxou pra fora pro corredor, assim, e socando, batendo. Do nada, sem falar nada. Meio que ele chegava meio que descontando as coisas que aconteciam na rua, que eu não sei lá o que era, chegava meio que descontando em nós. E aí nós acordando, assim, já ficava meio zonzo e apanhando e soco na cabeça. Ele andava armado, todo momento. Coronhada, tiro dentro de casa, isso era comum. Os vizinhos já nem ligavam mais. Tipo, ouvia tiro, foi o vizinho ali brigando com a esposa, ali, batendo na família ali. E aquela época, né, eu convivi com eles de 85 a 92. Aquela época não tinha policiamento, assim, os caras faziam o que queriam, né? E nessa confusão toda, fomos parar na sala. E ali na sala, ele socando ela mesmo, assim, ela no sofá, lá caída, assim, eu do lado, meio que não tinha o que fazer. 7 anos, 7 anos, aquela sensação de impotência, desespero ali. Eu sabia que ia sobrar para mim, enfim. E tô ali de frente com ele socando ela, xingando, gritando, uma tensão psicológica, assim, horrível. E aí ele tirou a arma, cara, apontou a arma para ela e deu um tiro. E aí ela, na hora, ela meio que se defendeu assim, a bala pegou na mão dela ainda, assim, atravessou e pegou na testa dela. E ali naquele momento ali, ele parou, olhou assim, pode falar palavrão aqui? Pode. Ele viu que fez merda ali, né, virou pra mim assim, eu meio apavorado, assustado. Minha mãe assassinada no sofá, com a parede toda ensanguentada. Eu, assustado, não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu corria. Quando ele olhou para mim, eu vi a morte. Eu tive certeza que eu ia morrer naquele momento. E aí, meu pai era alto, moreno, forte. Ele me pegou no colo, me puxou, me pegou no colo. Eu com medo, não queria olhar para ele, me afastando dele, colocando a mão no peito dele assim.
eu vi que ele não fez nada, eu parei, olhei para ele, quando que eu olhei para ele, ele olhando para mim como eu estou olhando para você agora, ele não disse uma única palavra. Em estado de choque, ele colocou a arma embaixo do queixo aqui e apertou o gatilho. Caímos, ele caiu por cima de mim, aquele barulho ensurdecedor, imagina, dentro de uma sala, 6 horas da manhã, uma criança de 7 anos acordando, já apanhando, com um forte impacto, vendo a mãe assassinada, o primeiro tiro dentro da sala, que é pequeno, eco, barulho, né? Em estado de choque, de repente outro tiro a menos de 1 metro de distância de mim, nem 1 metro. Isso, né? Aquele barulho ensurdecedor, eu não sabia se eu tinha morrido, o que tinha acontecido comigo. Aos poucos eu fui entendendo que eu estava ali ainda, com medo de abrir os olhos e ver aquela cena. Eu já imaginava, quando eu vi que eu não tinha morrido, eu já imaginava, porque caímos. Aí eu abri os olhos, coloquei a mão no rosto, minha mão toda ensanguentada. Aí eu tirei ele de cima de mim, me arrastei, fiquei um pouquinho sentado assim e levantei. Cara, eu sinto o cheiro do sangue, da pólvora. Eu com chinelinha havaiana, com um pijaminha, um shortinho, uma camisetinha. Eu saí passando por cima do sangue. Parei na saída da sala, entrando no corredor. E ali eu fiquei alguns minutos olhando tudo aquilo. E a amante lá embaixo. Lá embaixo. Só que tiro era comum. 2 tiros de manhã, a Maso chegou. Entendi. Era tipo isso. Normal. E ali eu fui, né, do meu jeito infantil ali, eu fui racionalizando aquilo. Como que chegou a ajuda ali? Quem que foi a primeira pessoa que chegou na cena ali? Então, eu fui lá, nela. Uhum. Eu fui caminhando, fui ficando as pegadinhas de sangue no corredor. Aí eu cheguei na cozinha, da cozinha sai para fora, aí tem um quintalzinho, e aí tem um murinho, e lá embaixo é o porão. E aí eu gritando o nome dela, aí ela apareceu e já me viu assim, debruçado no murinho, e ela embaixo, assim, todo ensanguentado. Eu estava inteiro ensanguentado ali, rosto, peito, perna, pé, mão. E aí ela já viu, meu Deus, já subiu correndo, já veio, já me pegou para ver se eu estava bem, né? Aí eu lembro, como se fosse hoje, eu falando, a minha voz não saía direito. Aí eu só falei para ela, meu pai matou minha mãe e se matou. Ela me abraçou, começou a chorar, me deixou ali e foi até lá. Vê. Aí ela voltou, me pegou, me levou no banheiro, começou a me limpar, tirar minha roupa, ligou o chuveiro, colocou eu para tomar banho. Aí ela foi na sala, né? Teve que passar por cima deles, porque aqui era a entrada do corredor, a porta de sair para fora era aqui, e aqui ficava o telefone. Aqueles telefones antigos que você pega e roda assim, né? Ela foi lá e chamou o resgate, polícia, chamou meus avós maternos, que é a mãe da minha mãe. E aí depois você foi morar com seus avós? Eu fui acolhido pelos meus avós maternos. E ali você já teve uma infância mãe. mais tranquila depois desse momento? Foi ali que eu conheci o que era amor. Uau. Foi ali que eu conheci o que era respeito, dignidade, liberdade. Foi ali que eu pude saber o que realmente, viver o que realmente era ser uma criança. Sonhar, ser livre, ir para a escola, brincar com meus colegas, levar meus colegas em casa. Porque meu pai não deixava eu estudar sempre. Tinha vezes que eu e minha mãe ficava tipo uma semana como se fosse prisioneiro na nossa própria casa. Não podia sair ninguém, e ele louco, transtornado a semana inteira, só vinha gente de fora buscar droga para levar, e ele dentro de casa usando droga a semana inteira. Então ali com meus avós eu pude começar a ser criança, aos meus 7 anos de idade. E meus avós maternos me deram todo o amor que eles nem tinham, todo o amor possível. Mas eu cresci uma criança muito perturbada. Obviamente, né? Por tudo que você viu ali naquela... Sim. E tudo que você viveu até os 7 anos, né? Por mais que meus avós sempre tentaram fazer de tudo por mim, mas eu
eu era bem diferente. Minha avó Revoltado. tentou me levar em psicóloga. Você ficou revoltado com a situação? Você começou a questionar por que eu? Por que eu tinha que viver isso? Cara, ali no começo, não tanto, mas quando eu caí no mundo, Que foi com que idade, mais ou com menos? meus 15 anos, ali eu já tinha uma consciência, entendia um pouco mais, né? Era um moleque, uma criança, mas eu sempre fui muito... Eu sempre, provavelmente por conta disso, e pelo comportamento do meu pai, que era um ditador total, mandão, então eu cresci um pouco assim, mandão, tudo é do meu jeito, tem que ser do meu jeito, e aí eu era revoltado, na escola era terrível, E aí você brigava, confusão. Aí você acabou seguindo os passos do seu pai e caindo no mundo do crime também. Com 15 anos, que eu já peguei uma certa, né, uma visão um pouco diferente. A minha família, ela sempre foi de sítio, rural. Meu avô era empreendedor rural, ele tinha olaria, que era a fábrica de tijolos de barro. Meu avô tinha vacas, ele vendia leite, vendia queijo, uva, plantação de uva, cana. Então, a minha família sempre, eles tiveram bastante terra e moravam ali. E aí, nos meus 15 anos de idade, não nada com a minha família sempre foi maravilhosa, incrível, mas eu não me via naquela situação. Eu me sentia um leão na jaula. Imagine, um adolescente, já vivendo aquela aborrecência, né? Já vivendo isso, e ainda com todos os traumas e tudo, a mentalidade e a programação mental que eu tive. E eu não me via naquele cenário. Eu não me via ali em sítio. Você queria mais? Eu queria conhecer o mundo, eu queria sair, eu queria viver. Não importa como, eu nem sabia como, mas eu queria sair dali. E aí, por conta da escola, eu acabei a 8ª série, e no bairro que eu morava não tinha primeiro colegial, segundo colegial. Hoje é o 9º, né? Hoje vai até o 9º, né? Na minha época era até o 8º. E aí eu precisei ir para outra escola. E essa outra escola aí pegava ônibus, ia para outra escola, e lá já era numa periferia. Já não era na área rural que meus avós moravam. Era próximo de periferia. E ali já tinha uma molecadinha já que era do movimento. Já ia uma molecadinha de relógio, cordão, com arma. Isso que seduz a molecada para entrar no crime. Aquilo ali, o que aconteceu? Aquilo ali, sim, isso seduz muito, só que comigo eu me familiarizei com aquilo, com os papos. Por quê? Porque foi o exemplo que eu tive do meu pai. Então, já estava instalado. Já estava. Quando eu via a molecada falar que mexia com droga, eu falava, pô, eu tinha droga na geladeira, em casa, embaixo da cama, em todo lugar. Quando eu via a molecada com arma, pô, eu via um monte de arma em casa. E eu fui me familiarizando com aquilo. E aí, com o tempo, passou que eu já não ia para a escola. Eu ia para a escola, mas já não entrava. Sim. Matava a aula, ia para a quebrada com a molecada. Ali já começa a se envolver. Indiretamente, mas já começa a se envolver. E como eu sou uma pessoa altamente executora, sempre fui, eu não gosto de estar raso naquilo. Eu tenho que mergulhar, eu tenho que entrar naquilo. Dar o meu melhor. Seja coisa boa ou ruim, na época... Seja coisa boa ou ruim. Eu na sempre dei o meu melhor, não importa em qual vida que eu estive, em qual área que eu estive. E aquilo foi fazendo com que eu fui me familiarizando. O que a minha programação mental fazia? Hoje eu sendo um profissional na área do desenvolvimento humano, hipnoterapeuta, formação de PNL, inteligência emocional, hoje eu entendo que o quê? A nossa mente, ela associa situações que nós já vivemos, que está na nossa programação mental, e se familiariza com aquilo e se sente confortável naquilo. Foi isso que aconteceu. E aí, quando que eu fui já me vinculando ali na quebrada ali, né? Aí foi quando eu decidi ir e não voltar mais. Não E ali voltar ficou. mais pra casa. E ali fiquei. Tá, e aí você entra no mundo do crime, né? E depois você tem uma prisão. Como que foi isso? O dia que a casa caiu, como que foi isso, cara, pra você? Cara, como, né? Vamos no como e o que foi isso, né? Eu fui preso num assalto frustrado, era um supermercado em Várzea Paulista, que fica vizinho de Jundiaí. O carro forte abastecia os caixas eletrônicos e saía fora, e aí nós tomamos o supermercado para roubar os caixas eletrônicos. E aí, nesse momento, tinha segurança no açougue atrás, que não contávamos com isso. Só o segurança da frente, tinha um segurança extra lá no fundo. E aí ele foi frustrado, começou tiroteio ali dentro já do supermercado mesmo.
Na fuga, roubamos um carro e fugimos. Nessa, começou a vir um monte de força tática atrás da polícia militar e foi indo, capotou. Nós entramos em uma rua, numa estradinha de terra, que era um barranco e um riozinho. Ali os caras capotou nosso carro com mais de 30 tiros. E foi tão fantástico que o negócio, porque nenhum tomou um tiro, cara. Caramba. Foi mais de 30 tiros. O carro ficou igual uma peneira, os vidros tudo esbagaçados. E ninguém foi atingido. Ninguém tomou um único tiro. Olha que louco isso. E ali foi preso. Aí com 18 anos de idade, um moleque que achava que tinha o rei na barriga, que achava que era dono da minha própria vida, passa alguns meses, vem a condenação. Em 2 assaltos ali, no momento o carro e o roubo do supermercado. E aí vem a condenação, 10 anos e 8 meses de prisão. Você com 18 anos? Com 18. Você tinha começado aos 15, então você tinha 3 anos ali. Uns 3 anos aí nessa vida. E aí, você imagina, aí vem um filme, né? Poxa, eu tô sendo condenado por mais de 50% da sua do vida. que eu já vivi na minha vida. E aí, já que tenho que ficar aqui, né? Vou arrumar alguma coisa para fazer, né? E aí, até num lugar mais hostil que o ser humano pode existir, Diego, temos essa necessidade de pertencimento, de fazer parte a uma tribo, um grupo, estar ali junto, acolhido ali, enfim. E aí eu olhava para um lado, tinha a galera do futebol, o futebol nunca foi para mim, sempre fui perneta, perna de pau, não era para mim, a galera do baralho, a galera das cachaça, das drogas, não me conectava com ninguém. A galera com 200 anos de cadeia só arquitetando ações de fuga, não era meu caso. E eu comecei a frequentar academia. Os caras da academia eram os caras mais tranquilão, os caras mais coroão e tal, fortão. E eu, seco, imagine, careca, raspava meu cabelo na Gillette, pra você ter uma ideia, que sem noção, sem barba, careca, todo costurado. Eu tenho 60 pontos no corpo, eu tenho 30 pontos aqui, 30 pontos no abdômen de tiro. E aí, por conta dos tiros, com 17 anos, eu tomei alguns tiros, cirurgia, quase morri, passei por uma experiência de quase morte. Então, cara, eu era um palito. Seco, magrelo, careca, sem barba, todo tatuado já. E ali eu comecei a me conectar com essa galera. E aí, cara, nossa, eu erguei peso, como assim, né? Uns pesos enormes, gigantescos de garrafa PET cheio de água. Só que aquilo foi me acalmando. Eu comecei a pular corda, aprendi a pular corda. Na parte da manhã, aproveitando o sol da manhã, pulava corda, corria na quadra. À tarde, puxava um peso e tal. E aquilo foi me acalmando um pouco. Hoje eu sei que a prática de exercício físico libera o hormônio do bem-estar e que deixa a pessoa bem, dorme bem, fica mais tranquila, pensa melhor, né? Ajuda na saúde. Foi esse processo que começou a mudar um pouco o meu eu interno aqui dentro. Comecei a mudar um pouco, e a galera lia muito livro, a galera da academia. E eu comecei a ler, mas eu falei, cara, como assim ler? Eu não tenho nem 2º grau completo, só passei de ano até o 2º grau porque eu dava muito trabalho, então a professora jogava para recuperação, chegava na recuperação, jogava para outro ano, para esse cara não estar aqui ano que vem de novo, me encheu o saco. Então, estudo para mim, leitura para mim, nossa senhora, era... E eu comecei a ler. E nessa que eu comecei a ler, eu praticava exercício físico, me acalmava um pouco aqui. Aquele cara revoltado conseguia ficar mais calmo, mais tranquilo. E a leitura começou a abrir minha mente para que eu pudesse conhecer um mundo novo. Porque eu não conhecia. Era aquela realidade que você tinha sido criado. De quando eu nasci até os meus 18 anos de idade, era aquilo que eu conheci. Era aquilo, a minha visão, a minha ótica, a minha visão de mundo era só voltado para essas coisas negativas. E como que chegam os livros dentro da cadeia? Através das visitas o pessoal leva? Algumas entram por visita, mas por Sedex pode entrar também. Alguns eles arrancam a capa e tal. E algumas unidades têm biblioteca. Só que na biblioteca só tem o que eles querem que nós lemos. Não tem umas coisas mais interessantes, mais bacanas. Um livro de empreendedorismo, um livro de desenvolvimento pessoal. O que eles querem que vocês leiam na Cara, cadeia? tem umas coisas nada a ver. Assim, o que eu encontrei que era bacana, que eu gostei, que eles colocavam, tinha muito em todas as unidades. Quando fala eles, é o governo, né? Governo. O sistema SAP, Secretaria de Administrações Penitenciárias.
O que eu gostava que tinha em todas as unidades que tinha, eu passei em 16 unidades prisionais no estado de São Paulo, 16 cadeias, desde Venceslau, Mirandópolis, Lucélia, Valparaíso, Junqueirópolis, Lavínia, aquelas na região 018, todas essas. O que tinha de bom, que me ajudou bastante, despertou a curiosidade, depois quando eu saí, eu fui conhecer de perto, só por curiosidade mesmo, foi o espiritismo. Tinha muito livro de espírita. Muito livro. Allan Kardec, Zíbia Gasparetti. Que era um mínimo assim. Contato ali com a espiritualidade. Era o mínimo, Que eles liberavam. Mas assim, tinha umas coisas assim, nada a ver, tinha muito... Umas coisas boas também que tinha era enciclopédia. Sobre história, geografia, algumas coisas bacanas também tinha. Mas não tinha aquele livro que te prendia, aquele livro que te prende ali, não tinha. Esses livros vinham por Sedex ou visita trazia. Não, e é legal você falar, cara, porque o cara da academia, o cara que ele se desenvolve, ele tem uma percepção diferente. Primeiro que ele produz, né, os hormônios que fazem o bem-estar, eles reduzem a produção de gordura, eles aumentam o libido, enfim, tem uma série de coisas positivas. Eu sou formado em educação física, né, pouca gente sabe disso, mas para mim é muito gratificante ver isso. E, cara, a gente teve a confirmação do Paulo Musi. Ele vai estar aqui. Olha só que no legal. Arrasta Talks. Um cara que é uma referência, um mestre. E como a gente vê, né? Quando a musculação entra, quando o esporte entra, quando a atividade física entra, há uma transformação. Isso se conecta com essa tua história, né? Total. Seja lá a área que a pessoa vive, o mercado, o nicho dela, não importa. Você vê que na vida que eu tinha nessa ocasião, a prática de exercício físico foi mudando internamente. Então, é uma mudança independente do que você seja. Legal. É muito massa. E o livro, né? Porque e ali foi o seu contato com o Novo Mundo, com a leitura. Com o Novo Mundo. Ali eu comecei a entender que existia um mundo fora aquele fora daquilo que era nada, né? Que não era nada, aquele submundo ali que eu vivia. Então, aí eu fui entendendo que existiam outras coisas a não ser aquilo que eu conhecia. Caramba, deu uma nova perspectiva. Total. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Como que foi essa transformação do presidiário para um empresário? Porque você teve essa história, né, lá dentro do presídio, e um dia você deu um basta. Você falou, não, eu vou sair daqui. E como que foi essa entrada no empreendedorismo? A entrada no empreendedorismo começou nos livros. O primeiro livro de empreendedorismo que eu li, que me mostrou que eu poderia... E é muito interessante, Diego, porque assim, não foi que eu fui lendo, entendendo e querendo aquilo. Não, porque a minha realidade era outra. Só que inconsciente, a minha mente foi abrindo de uma tal forma, e o que eu fazia? Tudo que eu lia no livro, eu me colocava como personagem no livro. E aí eu li um livro do Flávio Augusto, que é Geração de Valor 1. Nossa, eu tenho esse livro. Esse livro fez eu refletir muito, de muitas coisas. Aí eu já estava lá, tirando meus 5 anos, já estava um bom tempo lendo, eu já meio que dependia da leitura e da prática do exercício físico para eu sobreviver lá dentro. Você não pirar. Para eu não pirar, eu já estava bem avançado na leitura ali. Aí depois eu li um livro que depois foi o livro que serviu de metodologia para minha transportadora, que é um livro chamado Ganhando Tração. Cara, você me deu uma ideia agora. Você me deu uma ideia. A gente fazer algum trabalho relativo a doar livros de empreendedorismo para o sistema penitenciário. Uau. Através do Arrasta. Uau! E eu quero entrar lá dentro para palestrar. Vamos. Eu quero entrar lá dentro. Vamos fazer um Arrasta lá dentro, um mini, né? Antes da pandemia agora, eu quase que eu consegui através da Igreja Universal. Eu fui por alguns caminhos, nunca tiveram força. Pela Igreja Universal, eles iam me colocar lá. Meus documentos foram para a SAP, foi aprovado, só que aí veio a pandemia e aí barrou tudo. Mas é um desejo que eu tenho, Diego, de voltar lá dentro. E eu faço questão de ir dentro dos presídios que eu já passei. Não, e outra, você já tem o caminho. Através da leitura, você foi transformado. E eu quero levar o meu livro lá dentro. Lógico. Levar o meu livro lá dentro para mostrar para eles. E um desejo que eu tenho é de voltar lá dentro dos presídios que eu passei, apontar para a cela que eu morei, para a cama que eu dormia e falar,
Hoje faz 8 anos. Não sei quando eu estiver lá, quando eu for. Mas falar, há 8 anos atrás, eu morava nessa cela, eu dormia nessa cama aí, eu não tinha perspectiva de melhora de vida nenhuma. Eu achava que o crime fazia parte de mim e eu fazia parte do crime. 8 anos se passaram e eu voltei aqui, trouxe o meu livro para vocês, vim trazer a minha palestra para vocês, para mostrar para vocês que é possível. É possível. Eu poderia nunca mais querer passar aqui. Não, e a gente, como Arrasta, quer estar lá junto, cara. Vamos nessa. O que a gente puder fortalecer. Vamos nessa. E tem caminhos, cara. Tem. Não é fácil, mas assim, com certeza com o Arrasta vai ser muito mais fácil nós chegar lá. Não, vamos sim. Vamos acelerar esse processo. Mas eu cortei, você estava falando da transportadora, né? Começou ali nos livros. Começou nos livros, aí eu li esse livro. O Geração de Valor 1, do Flávio, e o Ganhando Tração. O Ganhando Tração é um método, é uma metodologia. Ali é processo, equipe de liderança, valores fundamentais da empresa, é cultura. Aquilo ali é um método. Aqui, esse livro do Flávio abre a mente. Abre a mente e te empodera a você ser um empreendedor. Só que, assim, é tão incrível que isso estava acontecendo inconsciente. Aqui dentro estava acontecendo inconsciente, porque eu li aquilo e eu me visualizava sendo aquilo. Mas não era o que eu queria. Eu estava aqui no crime. Entende? Só que eu estava entrando em um processo de permissão. E nem eu mesmo sabia. Eu fui me permitindo ao longo dos anos, lendo muito, dezenas, centenas, se não milhares de livros, me conectando com o meu eu através das minhas práticas de exercício físico. E esse processo eu comecei a me permitir. Quando eu estava uns 7 para 8 anos tirando de cadeia, preso, eu passei por uma situação na qual eu já havia passado dezenas de vezes. Uma blitz do batalhão de choque. Ali foi a virada. Ali foi o momento do basta. O que é uma blitz do batalhão de choque? Exatamente essa específica foi na segunda-feira, pós dia de visita. Porque no dia de visita é o dia que o preso está mais vulnerável. Principalmente aqueles que não têm visita. Ele vê crianças, ele come comida que vem da rua, alimentação. Ele conversa com pessoas que vêm da rua. Isso é uma vez por semana? Final de semana, sábado e domingo. Ali naquele momento o preso bate todo arrependimento, ali naquele momento o preso se torna vulnerável. E aí o batalhão de choque aproveita essa situação e entra tipo 4:30 da manhã da segunda-feira. Os presos tudo vulnerável, tudo ainda naquele... não se recompondo ainda. E o que é uma blitz do batalhão de choque? Os policiais vêm, começam a cercar tudo, faz um cerco tanto na entrada, na galeria, nas entradas dos pavilhões, quanto em cima, né, onde que tem a grade, que é chamado de churrasqueira, que eles ficam vigiando os presos no pátio. E ali, simultaneamente, eles começam a jogar bomba de efeito moral e gás de pimenta. E aí você já acorda pulando com a alma saindo do corpo. E ali, quando que você pisca, que você olha na grade, já tem 6 ali, tudo encapuzado, mascarado, com escudo e calibre 12, com bala de borracha, jogando spray de pimenta e bomba dentro da cela. Ou seja, pânico total, gritando, o estado psicológico vai a 1000. Já abre a cela, você já tem que estar de cueca ou pelado, do jeito que for possível. Eles fazem um corredor na saída de cada cela, e esse corredor se junta num corredor só que vai até o final do pátio. Ali ele joga detergente no chão e te dão uma revista que te vira do avesso praticamente ali. Você sai de cueca ou pelado, do jeito que der, e ali você já, de cara, você já toma uma baldada de água gelada na cara, que é para você já ficar meio ligeiro, e sai. Na hora que eu saí, um cara na minha frente já tropeçou no sabão, escorregou no sabão e caiu. Eu já tropecei em cima dele, já catei cavaco assim, para não cair, já aproveitei para ajudar ele para levantar. Nessa, o policial de trás já deu 2 tiros de borracha nas minhas costas, eu já dei aquela bambeada. O da frente, aí eu já encostei no de lá, o de lá já me deu uma escudada, já jogou para cá, o da cá já começou a dar cacetada na costela, na cabeça, na orelha, e só tampando assim a cabeça, porque se bate na nuca, desmaia. E fui indo ali, naquele momento, cachorro querendo pegar, Rottweiler, pastor alemão querendo pegar minha perna, eles já soltam para ele vir em cima, aí separa de trás, já bate, aí você tem que avançar. Quando eu cheguei no final do pátio,
que eu sentei, parecia que o meu coração ia sair pela boca. Eu tinha certeza que eu ia ter um ataque cardíaco ali, que eu ia morrer. Eu estava num estado emocional, psicológico ali sim é um forte impacto emocional. Eu tremia, garganta seca, eu tinha certeza que ia morrer ali. Passou um tempinho, alguns minutinhos, eu já fui dando aquela acalmada. E eu comecei a cair na realidade do que eu estava vivendo. E ali, Diego, eu tive certeza que eu havia sido fracassado. Ali eu tive certeza que eu fracassei na vida. Ali O que eu fiz para merecer isso, né? Acho que veio muito na sua cabeça. Ali foi o meu fundo do poço. Ali eu cheguei no fundo do poço. Ali eu me senti pior que um lixo, um merda. Ali naquele momento eu falei, cara, eu fracassei na vida. E eu comecei a impulsionar algo que eu chamo de autoconsciência. Autoconsciência é o dom de nos questionarmos. Isso é um dom que nos faz ser seres humanos. Nenhum outro animal tem autoconsciência. Ele não se questiona, o ser humano sim. E ali eu comecei a me questionar. Que merda que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu estou aturando isso? Por que eu estou vivendo isso? Cara, eu estou repetindo os padrões do meu pai. Ali começou a virar. E o ser humano, ele só muda através de duas forças. Isso é primitivo. Satisfazer um desejo, um prazer, ou se livrar de uma dor. Só que é mais comum as pessoas mudarem de comportamentos, de atitudes, para satisfazer um desejo, um prazer. Não por uma dor. Ali doeu. Ali eu senti na alma. E aí nessa hora eu sempre gosto de fazer a comparação, uma metáfora do cachorro no posto. O cara para no posto de gasolina para abastecer o carro. Ele deixa o carro abastecendo, ele sai e vai até a loja de conveniência. Quando ele está entrando na loja de conveniência, ele olha na entrada, assim, do lado da porta, e tem um papelão e tem um cachorro ali, deitado ali. E o cachorro está resmungando, chorando, resmungando. Ele fica indignado com aquilo, ele não entende o que está acontecendo. Aí vem um outro frentista de frente com ele chama o cara e fala assim, meu, o que está acontecendo com esse cachorro, que ele está aqui chorando, resmungando, não sai, não faz nada. Aí o cara falou para ele assim, cara, ele está em cima de um prego, ele está deitado em cima de um prego. O cara falou assim, como assim ele está deitado em cima de um prego? Por que ele não sai dali? Aí o cara falou, porque o prego não está incomodando tanto. Uau. E eu pergunto para você, em cima de quantos pregos você está sentado que ele não está incomodando tanto e não faz você se movimentar e sair da vida que você está? E continua ali machucando. Naquele momento o prego incomodou para mim, Diego. Aquele momento eu sentado no fundo do pátio, o prego chegou no limite, eu não aguentava mais o prego. Ali, fracassado, no fundo do poço, o prego doeu. Mas quando você chega no fundo do poço, você tem duas alternativas. Ou você para de cavar, ou você decide parar de cavar, ou você continua. Quando o prego incomoda, quando a dor incomoda a pessoa e ela se sente incomodada com a vida que ela está tendo, ela se sente incongruente com aquilo que ela está vivendo, com aquilo que ela está aturando, com aquilo que ela está permitindo para a vida dela, com as decisões, com o ambiente, do lado das pessoas que estão com ela. Naquele momento, quando que ela sente isso, incomoda e ela deseja parar de cavar. Foi isso que aconteceu comigo. Só que é no fundo do poço que você adquire conhecimentos que jamais você adquiria no topo. E foi isso ali, naquele fundo do poço, que eu tomei uma decisão de que eu nunca mais ia passar por aquilo. E eu vou falar uma coisa, eu quero que você anota isso. Você só tem a vida que você tolera. Uau. Isso é muito só verdade. Essa. Eu tolerei aquela vida até ali. Mas aquilo doeu na alma. E eu tomei uma única decisão, esse é o poder da decisão. Uma única decisão que eu tomei mudou toda a história da minha vida, dos meus filhos e do meu neto, que eu ainda nem tinha. Hoje eu já tenho um neto de 1 ano. Mas na época não. Aquela decisão que eu tomei mudou toda a minha vida e fez com que hoje eu estivesse aqui, sentado no Arrasta Talks. Eu tomei a decisão de se tornar uma pessoa de valor.
de viver de acordo com os meus valores e gerar valor na vida das pessoas. Porque é muito comum, Diego, as pessoas tomarem decisões externas. E quais são as decisões externas? Eu quero uma empresa faturando milhões, eu quero um carrão, eu quero uma casona, eu quero uma família igual no comercial de Doriana, eu quero um relacionamento incrível, eu quero viajar o mundo, só que elas esquecem que a primeira decisão de mudança está aqui dentro. Se você não muda aqui dentro, você não muda nada ao seu redor, nada ao seu externo. É como um princípio da liderança. Se você não se autolidera, você não lidera nada nem ninguém. Se você não se lidera, você não lidera nada nem ninguém. A decisão ela parte daqui. Quando você muda aqui dentro, quando você muda o seu interior, quando você muda o seu coração, a sua visão de mundo, quando você muda a sua alma, tudo ao seu redor muda. Foi isso que aconteceu comigo. Eu convivi mais 3 anos dentro do presídio, só que aqui dentro estava mudado. Não importa o que estava fora de mim. Não importa o que estava ao meu redor, porque eu decidi mudar aqui dentro. Entende? É a mesma coisa quando você vê um chocolate na sua frente, um pudim, um doce, um sorvete. Você está salivando ele, você quer comer, mas você decidiu que você não vai comer isso, porque você quer mudar o seu peso, talvez você quer mudar a sua qualidade de vida. Isso é o poder da decisão. Os anos se passaram exatamente no dia 21 de abril de 2014, eu conquistei a tão sonhada liberdade de sair de cabeça erguida sem dever satisfação para a justiça. Saiu da prisão. Saí da prisão. E aí, como que foi esse ponto de sair da prisão e começar a empreender na sua vida? Quando eu decidi que a partir daquele momento eu ia ser uma pessoa de valor, qual foi o motivo de eu decidir isso? Se não fossem os livros, eu nem ia saber o que era ser uma pessoa de valor. Eu nem ia saber o que era viver de acordo com os meus valores. Eu aprendi isso na leitura. E lembra que eu falei que eu fiquei por muito tempo me colocando no cenário para transformar aquela história mais real e fazer com que eu saísse mais daquela realidade que eu estava vivendo ali e pudesse, né, criar ali algo ali futuro. Porque uma coisa é certo, eu estava preso, fisicamente isso era inevitável, mas a minha mente não estava presa. E o que acontece com as pessoas? Elas vivem num cárcere mental. Naquele momento, eu liberei a minha mente para que ela pudesse construir um personagem fictício de acordo com tudo que eu lia. E no momento que doeu, que eu decidi se tornar uma pessoa de valor, o que veio na minha mente? Empresa, família. E eu li muitas bibliografias de vários caras fantásticos aí, que são exemplo de superação, de sucesso. E aí começou a vir aquele personagem que eu havia criado, do Marcelo Bianchini, com todos aqueles livros que eu li. E ali eu decidi que eu seria uma pessoa de valor, que eu seria um super-herói para os meus filhos, que eu seria um marido exemplar, que eu teria uma família incrível, que eu seria um empresário. E um empresário, não só um empresário, mas um empresário de sucesso. Só que eu saí cheio de medo, cheio de receio. Cara, eu fui preso, eu vivi em uma bolha por muitos anos, eu fui preso com 18 anos, eu saí com 29, fase que as pessoas constroem família, criam empresa, e estuda. Você ficou 11 anos preso, então? Porque não foi tipo de janeiro a janeiro, né? Tá, então, entendi. Mas você cumpriu a pena toda, não teve redução de pena, nada desses benefícios? 10 anos e 8 meses, eu consegui ganhar 5 meses de cadeia fazendo recursos dentro do presídio. Não tem aquela história de cumprir 1/3 da pena? Como que é isso aí? A minha pena era 1/3 da pena. Há 10 anos era 1/3 da pena? Não, era para eu ter cumprido 1/3 da pena. Só que dentro do presídio, pega sindicância, é transferido, vai para uma unidade, vai para outra. Porque quando você passa em presídios de segurança máxima, que é presídios com regime diferenciado, cara, qualquer momento você está arriscado a sair daqui para lá, vai para aqui, vai para lá. Isso vai aumentando a pena. Entendi. Entende? Isso vai aumentando a pena. Aí, para qualquer coisa dentro de um presídio, você pega uma sindicância interna, já aumenta, enfim. E acabou que... Deu os próprios 10 anos Deu ali. os próprios 10 anos.
E aí você decidiu ser essa pessoa de valor, falou, vou empreender, vou ter uma família. E como que chegou ali na questão do frigorífico? Então, aí eu saí cheio de medo, eu não sabia o que ia fazer, eu sabia que eu ia ser um empresário, só que eu não sabia em que ramo, em que mercado, em que área. Só que aqui dentro eu já era um empreendedor, eu já era um empresário. Eu precisava empreender na minha vida, empreender no meu negócio, que eu não sabia o que era. E aí eu fui morar de favor na casa de um filho de um cara que ficou preso comigo, que acompanhou todo esse processo de transformação lá dentro. E ele falou para mim, quando eu saí, ele falou assim, pra onde você vai, filho? Eu falei, eu não tenho pra onde ir. Não tinha mais seus avós? Minha avó tinha, mas ela já morava com a minha tia, meu avô já tinha falecido, minha avó já morava com a minha tia, ela já estava bem velhinha, minha tia já estava cuidando dela. E assim, quando eu caí no mundo, Diego, eu meio que virei as costas para a família. Tinha contato e tal, mas assim, eu não me envolvia, entende? Não envolvia eles comigo também. Foi uma decisão que eu tomei que eu não envolvia. Você tem que seguir solitário, senão você prejudica a família toda. Exatamente. E aí ele falou, cara, para onde você vai? Eu falei, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para onde eu vou. Eu tenho uma casa, mas eu não vou morar nela. Eu vou vender essa casa e vou abrir uma empresa. Essa casa foi herança dos meus pais. Aí ele falou, você vai abrir uma empresa? Eu falei, mas onde você vai dormir? Eu falei, cara, não sei, eu vou me virar, pô. Ele falou, cara, eu não tenho muito a te oferecer, mas eu moro em Itapevi, ali próximo de Alphaville. Ele falou, cara, eu moro numa comunidade ali. Na frente da minha casa, mora a minha casa mesmo própria, mora minha filha, minha esposa e minhas filhas. No fundo, tem 2 cômodos que mora meu filho de 21 anos. Ele mora sozinho lá. Eu posso ceder para você lá. E você fica um tempo com ele. Eu aceitei, claro, e fiquei 10 meses morando de favor com ele. Ali, eu tinha um colchão e um chuveiro. É o que eu tinha. Era o que eu precisava. Eu fui lá em Jundiaí e eu fui lá todo feliz para vender uma casa, né? Imagina, depois de 10 anos, como que não ia estar essa casa, né? Mais de 10 anos ainda. Quando eu cheguei lá, ela estava sem porta, sem janela, sem telhado, toda suja, imunda, cheia de viciado de droga, cheia de nóia lá dentro, estava toda destruída. Era a casa que você ganhou de herança? Era a casa que eu tinha de herança, era a única coisa que eu tinha. E aí você imagina, né? Um cara chegando depois de 10 anos, ninguém nem sabia quem que eu era ali, um ex-presidiário querendo essa casa que ninguém sabe dono dessa casa. É um antro de nóia, um antro da perdição aqui, querendo vender a casa. Enfim, consegui uns 35% do que valia a casa. Queimei ela, consegui pegar uma grana. Com essa grana, o que eu aprendi nos livros? Aprendi que para você ter um bom planejamento financeiro, você precisaria ter pelo menos uma projeção de 6 meses a 1 ano. Dependendo do modelo de negócio. Como eu não tinha nenhum negócio, eu precisava de 1 ano pelo menos. Colchão, chuveiro eu tinha. O que eu precisava? Eu sobrevivi 10 anos com pão com manteiga, café com leite, 2 marmitex e água. Eu só precisava disso. Então o que eu fiz? Eu guardei uma grana que era para eu se sustentar e se locomover. Eles todo momento falaram, cara, nós não queremos nada aqui seu. Nós estamos servindo você. Fica aqui o tempo que você precisar. Foram uns anjos na minha vida. E eu comecei a ir atrás do que fazer. E aí um amigo em comum um dia me convidou para um churrasco. Churrasco é incrível, né? Eu fui no churrasco do Arrasta, conheci todo mundo e hoje eu estou aqui. Fui nesse churrasco, conheci um amigo em comum, um amigo dele, que era do mercado de transporte. Mas ele já tinha falido por causa de gandaia, essas coisas. E ali nós conversando, ele falou, cara, esse cara foi um mentor para mim. Ele me falou algumas coisas ali. Primeiro, eu comecei a conversar com ele, comecei a sentir confiança nele, contar um pouquinho de onde eu estava vindo, porque eu estava muito receoso de contar, que eu acabei de sair da prisão. Então eu escondia isso. Eu comecei a sentir confiança nele, comecei a sentir uma liberdade, comecei a conversar. E ele me falou umas coisas que foi como se eu tivesse pegado aquela latinha de espinafre do Popeye e comido. Me deu forças. Ele falou, cara, tudo isso que você está me dizendo, não importa, cara. Não importa o que você fez, de onde você veio. Sai dessa narrativa, né? Ele falou, cara, esquece isso. E ele falou uma coisa muito forte para mim. Ele falou assim, a partir do momento que você se arrependeu, Deus te perdoou. Quem mais vai te julgar?
Não importa de onde você veio, cara. O que importa é para onde você está indo, as decisões que você vai fazer, as escolhas que você vai tomar e o que você vai fazer daqui para frente. Cara, aquilo, Diego. Pegou. Sabe quando você se arrepia inteiro e fala, uau, eu sou forte. Ele me falou isso. Quando ele me falou isso, cara, eu fiquei assim, até... Foi Deus que colocou aquelas palavras na boca dele para ele transmitir para mim. Eu tenho certeza disso. E ele me falou uma outra coisa que... E aí é muito legal, porque muita gente fala assim, cara, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Depende para quem. Porque eu já investi hoje mais de R$500 mil em mim, em mentorias, treinamento, mastermind, formações, enfim. Cara, e nada disso me trouxe um retorno financeiro tão bom quanto que esse cara me falou. E foi de graça. Por isso que essa de se conselho fosse bom, não se dava, vendia, sai dessa, depende para quem. Ele falou assim, cara, por que você não olha para o mercado de transportes terrestres? Isso movimenta o Brasil, é só você raciocinar. O que movimenta o Brasil? Cargas, transporte terrestre. E, cara, eu fui ladrão de cargas. Eu roubei carga. Eu sei disso. Eu falei, cara, que incrível. Ele falou, cara, olha para isso. E eu, como um bom executor, altamente executor, não precisa me falar duas vezes. Eu vou e executo. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, fui lá e comprei um caminhão, uma Iveco 3/4 2011. Toda velhinha, mas era tudo que eu tinha. Vendi a ideia pro primo do rapaz que eu morava, que era um molecão de 21 anos, tinha um primo dele também com essa idade mais ou menos, porque eu não era habilitado, eu precisava vender a ideia para alguém. Eu cheguei para ele e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, acabei de comprar um caminhão, eu li um livro na prisão, eu tô com o método todo aqui, eu vou comprar esse livro também, você vai ler esse livro e nós vamos abrir uma transportadora e essa empresa daqui uns 10 anos, eu já fiz uma projeção, eu vou ficar com ela 10 anos, em 10 anos eu vou ficar milionário e daqui 10 anos essa empresa vai ser sua. Não, mas olha a ação. Você foi lá, comprou, investiu o seu capital para depois ir atrás de convencer o cara. Exatamente. Não tinha nem habilitação. Nem habilitação eu tinha. E aí ele olhou, meio estranho, né? Um cara que tá chegando agora, nem conhece o mundo do que tá acontecendo, mas ele comprou a ideia. E ele começou a dirigir. Eu falei, eu vou ser a cabeça do negócio e eu vou pegar as operações, eu vou pegar... Aí eu comecei a me aprofundar, né? Entender mais sobre isso, sobre esse mercado. Eu já tinha um entendimento sobre cultura, gestão, liderança, enfim, mas não sobre transportes terrestres. E aí, beleza. E aí a coisa começou a acontecer, aí eu vi que carga seca não estava dando certo. Um outro cara me deu uma outra ideia, falou, cara, você está no mercado errado, é transporte de caminhões frigoríficos, não é carga seca, senão daqui a pouco você vai estar fazendo mudança. Sai dessa. Eu falei, legal. Aí eu já aproveitei pro cara e falei assim, tá, mas me fala uma coisa. Se eu tiver um caminhão frigorífico, você me coloca na operação que você tá? Ali, não, com um só não dá, a operação lá é de 30 caminhões e tal. Aí eu falei, esse cara é a ponte pro meu sucesso. Se ele tá me dando a letra, ele tem a operação de caminhões frigoríficos dentro da empresa que ele tá, é esse cara. E aí eu coloquei a minha vida na mão do cara. Eu falei, eu não tenho nada, mas eu coloco aqui a minha palavra, a minha vida aqui, não tenho um contrato que eu vou colocar uma casa de... como que fala? Garantia. Como garantia, nada disso. É minha vida, é eu aqui, tô aqui, ó. Coloca eu na operação. Eu garanto para você que eu vou dar bons frutos. E você vai se orgulhar muito de mim. Ele falou, cara, minha operação é só com 30 caminhões. Coloca uma de 31, envolve eu ali, coloca. Enfim. O cara colocou. O cara colocou. Mas olha o tanto que você insistiu também, né? O cara colocou como agregado. Ou seja, eu não era ninguém para a empresa. Não era ninguém para a empresa. Eu tinha um caminhão. E aí foi indo. O negócio foi indo, foi acontecendo. Aí... eu tive a ideia de colocar um outro motorista no horário que o caminhão ficava parado. Porque o dia tem 24 horas, o caminhão rodava ali 8, 10 horas e ficava a maior parte do tempo parado. Só que o fluxo de transporte terrestre não para. Eu falei, cara, o meu dia está parado. E aí começou a rodar.
2 horários. E aí veio um segundo caminhão. Fazendo revezamento de motorista, tudo? E aí veio um terceiro caminhão. E as coisas foram acontecendo. As coisas foram... E nesse momento... você chegou a quantos caminhões de frota ali? 53. Caramba, cara. E você sozinho com aquele menino que aceitou ser motorista de sócio? Aí ele foi subindo, né? Foi crescendo, foi para gerente de operação. Mas aí tem um detalhe importante aí, eu estava fazendo errado. Quando eu estava com 16 caminhões, eu tive 16 caminhões meu. Mas na operação eu tive 53. Quando eu estava com 16 caminhões meu, eu era agregado. E eu não era ninguém lá dentro. E eu via aquela monte de carreta, eu ficava doido. Eu ficava 14 a 16 horas na frente da doca. Na frente da empresa, lá em Itupeva. Eu dormia em Itapevi e eu ficava em Itupeva, coordenando os caminhões. Ninguém fazia isso. Aí, o livro é foda, irmão. Aí vem o quê? Arte da Guerra, Sun Tzu, Os 48 Leis do Poder, Maquiavel, O Príncipe. Aí vem todas as estratégias que eu aprendi nos livros. E eu falei, cara, eu preciso ser alguém aqui dentro, porque senão eu não vou crescer, eu só estou colocando dinheiro no bolso desse cara. Todos os custos, todos os gastos da operação é meu, e o cara só tem lucro. Como que eu vou fazer para chamar a atenção do cara lá dentro? E aí vem o quê? Cultura. Isso eu aprendi em livro. A cultura da minha empresa fez com que eu fosse percebido lá. Eu falei, eu tenho que ser percebido. Eu tenho que chamar atenção aqui. E aí eu comecei a observar que as carretonas, os caminhãozão não eram plotados e era tudo sujo. Nós transportávamos alimentos, carnes. E era tudo cheio de sangue, as carretonas, tudo desleixado. Eu falei, já sei como que eu vou chamar a atenção do cara. Plotei todos os caminhões, coloquei uniforme para os motoristas, bonezinho, mochilinha, para eles andar com carregador, celular, carteira, calça jeans com o logo da empresa aqui. Criei uma cultura externa. Ficou legal, os caminhõezinhos todos lavadinho, limpinho, tudo bonitinho. Ficou bonito, ficou legal, mas faltava alguma coisa. E aí foi o momento que eu parei de olhar para fora da empresa. Eu estava olhando só para fora. Eu comecei a olhar para dentro. E eu comecei a valorizar os motoristas, os colaboradores. A ponto de, na casa deles, bater na porta e levar uma cesta básica embaixo do braço. E eu comecei a olhar para dentro. E eu comecei a colocar na cabeça deles que ali era só uma fase da minha vida, que eu não ia ficar naquele mercado, que eu não gostava daquilo que eu estava fazendo, mas que eu estava dando o meu melhor, que o meu objetivo era ficar rico. Eu estava no jogo do dinheiro. Eu estava no jogo do dinheiro. Hoje eu vivo o jogo do propósito, mas eu precisei dominar o jogo do dinheiro para que hoje eu pudesse viver do meu propósito. Cara, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Eu só queria ficar rico. Só isso. E ali eu dava o meu melhor. E aí quando eu comecei a olhar para dentro da empresa, os caras começaram a me defender, me proteger de tal forma, começou a falar tão bem da empresa, tão bem de mim, e aí começou a vir menos multa. Embreagem já não tinha que trocar toda hora, óleo durava mais, pneu durava mais, porque os caras começaram a cuidar do nosso patrimônio. E aí começou a ficar legal. E aí eu comecei a chamar a atenção do cara lá dentro. E aí o cara olhava e falava, cara, como que é uma empresa pequenininha dessa, só com caminhãozinhos 3/4, era só Iveco, HR e Delivery. Cara, tudo organizado, tudo limpinho, os caminhões tudo bonitinho, tudo lavadinho. Quem lavava? Os motoristas. Os motoristas cuidavam do caminhão, porque eu colocava na mente deles que aquilo um dia ia ser deles. E aí o cara fez um teste. O cara começou a falar mal de mim. Quase apanhou dos meus motoristas. Até que ele falou, cara, eu quero conhecer esse tal de Bianchini aí. Que é Bianchini Transportadora, então estava enorme. Bianchini Transportadora. Ele falou, eu quero conhecer esse cara. Aí você conseguiu o seu objetivo. E aí chegou até mim que ele queria conhecer eu. Aí eu fui lá tomar um café com ele. Pouco tempo de conversa, ele falou, você tem que estar aqui dentro. Eu falei, me fala como. Me ensina. Ele falou, você não tem que ficar comprando caminhão. Você tem que agregar caminhão. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Ele me deu todo o caminho. E aí, ele me lançou um desafio, eu sou competitivo pra caramba. Eu tinha que colocar, lá dentro era só de 30. Por isso que o cara lá só pegava de 30. Porque lá dentro só entrava de 30. E eu com 16. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, você vai fazer isso, isso, isso. Se você conseguir
25 caminhões, mais 9 só. Em 30 dias, eu te dou a operação. Ele me deu todo o caminho das pedras, que é uma técnica, uma estratégia gigante, top, para você agregar caminhão e crescer na sua transportadora. Fica a dica, tá? Que eu tenho esse método. E aí, em 30 dias, eu bati 32 caminhões. De 25 foi para 32. E aí você pegou a operação. Entrei na operação e aí subiu para bater 53. Que top, cara. Cara, que história legal, né? Que transformação incrível. E aí surgiu o Arrasta. Como que foi a sua conexão com o Arrasta ali? Como que você conheceu o Arrasta Pra Cima? Cara, eu conheci o Arrasta Pra Cima através de um dos palestrantes do Arrasta Pra Cima também, o Vini Areb. O Vini Areb, um certo dia, eu já conheci o Vini já há muito tempo, antes dele morar para São Paulo. Inclusive, que você que tá vendo aí, volta uns episódios depois que acabar, que tem um episódio do Vini Areb aqui bem legal. Que é um querido. E eu já conhecia ele dos eventos, das imersões. E um dia ele me chamou e falou assim, cara, vai ter um churrasco aqui. Vem aí. Churrasco. Pô, churrasco, carne, é comigo mesmo. Pô, adoro, né? Vou lá. E aí foi lá na casa do Rafa Magalhães, que foi o palestrante do 1 do 2, né? Palestrou nos dois Arrasta. E o churrasco foi lá. Quando eu cheguei lá, eu entendi o que era aquele churrasco. Aí eu conheci o Arrasta Pra Cima. Ali, naquele momento. Foi um churrasco pré-Arrasta do Allianz Parque, lá em 2020. Do Allianz Parque, lá em 2020, do Arrasta 1, do primeiro Arrasta. Pandemia, época de pandemia, louco para ir para uma festa, um churrasco, sair, né? Fui. E aí lá eu comecei a entender e conhecer o que era. O Vini não falou, vem aí, é um pré-arrasta. Não, falou, um churrasco. Só isso. E eu fui. E aí lá na hora, lá eu já falei, pô, já vou comprar meu ingresso. Já comprei meu ingresso, pô, drive-in, né, nos carros, que bacana que vai ser, que legal. Já tinha experiência visto nova, um evento ou outro aí acontecendo e eu não fui. Eu falei, nossa, que legal, que experiência incrível. E fui. Aí que lá dentro eu pude, né, sentir, viver, assim. E aí ali no carro e no vídeo, quando mostro o vídeo do Arrasta, eu tô lá. Você tá lá. Eu e a Lu, no primeira fila ali, buzinando lá, mandando vibrações ali. E ali naquele momento, eu jurei pra mim mesmo que eu iria estar no próximo. Uau. No palco. No palco. Jurei que eu iria estar no próximo Arrasta, só que dessa vez no palco. O tempo passou, acho que uns 10 meses, 8 meses depois, mais ou menos, passou. E aí um grande amigo meu, William Celso, que palestrou no Arrasta 2, me chama e fala, cara, eu vou te indicar aqui pro Arrasta. Eu falei, como assim? Para palestrar? Ele falou, para palestrar. Posso te indicar? Eu falei, deve! Como posso? Deve. E aí foi quando ele mandou o contato para você, e você já me chamou, e aí eu falei, cara, tô dentro. Na verdade, quem me mandou seu contato foi o Jonas. Então acho que ele mandou pro Jonas. Ele mandou pro Jonas. E aí o Jonas acho que tava viajando naquela semana, ele falou, fala com o Bianchini aí e tal, e aí a gente se conectou, né? Nós te conhecemos a primeira vez no churrasco. No churrasco. Eu conheci você e o Jonas no churrasco, que o Vini do pré-Arrasta 1. Então, que engraçado, né, cara? Você foi presidiário, aí você criou uma empresa gigantesca com mais de 50 caminhões aí, dentre os agregados e os de vocês, de presidiário a milionário. Aí você conheceu o Arrasta, através do churrasco, foi no carro e na segunda edição, 2021, estava no palco. Na segunda edição, 2021, estava no palco. E como que foi a tua emoção ali de palestrar no Arrasta pela primeira vez? Cara, foi o primeiro evento grande que eu palestrei. O Arrasta, ele abriu tantas portas, Diego, para mim, assim, você sabe de algumas, mas tanta coisa gerou para mim o evento, tanta coisa. E assim, cara, eu tava muito nervoso. Primeiro, 15 minutos, né? Cara, 15 minutos, cara. Eu falo 2 horas, mas não falo 15 minutos. Não, nós estamos caminhando para ser o maior podcast já gravado e tá incrível. E tá na metade ainda, hein? Guarde. E assim, cara, 15 minutos. E você pode ver os vídeos, eu tenho bastante takes de Reels, posto até hoje. Cara, eu fiquei nervoso, a minha boca secou, tava até meio roxa meu lábio. Eu vejo hoje minha boca seca, eu falando, minha boca seca e meu lábio roxo. Porque assim, e foi mó tortura, porque foi no terceiro dia. Eu palestrei no terceiro dia. E eu estive lá no primeiro dia,
no segundo dia e no terceiro dia lá pro final. Cara, então acho que é muito mais torturoso. Torturoso, não sei se é a palavra certa. Não sei. Tortura. Se não existe, nós criamos agora. É muito mais torturoso isso. Porque, cara, você fica ali, você chega, minha vez, dá um minha minutinho vez. e vai, beleza. Mas, cara, você tá ali, aí você olha, aí você quer falar, nossa, mas na minha palestra tem isso, agora a pessoa falou aquilo, nossa, eu vou ter que mudar isso, nossa, essa pessoa fez isso, eu vou ter que fazer. Cara, nossa, foi muito... E aí, quando chegou na minha vez, é aquela, né? O que eu fiz com a transportadora lá? Eu entendi o local, o ambiente que eu estava, e ó, se você começou a palestrar, ou se você tem esse desejo de palestrar, quer palestrar, está iniciando essa jornada, fica a dica, tá? Lembra que eu falei, muitas pessoas falam que se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Se conselho de graça, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas vai um conselho aqui gratuito para você que aconteceu comigo. O que eu fiz lá na transportadora? Eu falei, cara, olha o ambiente que eu tô. Olha ao meu redor a possibilidade de crescimento que eu tô aqui na empresa. Eu preciso chamar a atenção do cara lá para conseguir chegar onde eu quero. Lembra? Lembro. No Arrasta foi assim. Eu falei, cara, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui para poder... E eu tinha um desejo ardente aqui dentro, que assim, quando teve a reunião um pouco antes, teve lá um monte de palestrante. Cara, eu tô conseguindo aqui, alguém vai doar 50. Eu falei, cara, como que esse cara consegue isso, cara? E eu tô pedindo pra um monte de gente, a galera não vem comigo. 50 mil. 50 mil. O outro, nossa, 30, 20. A galera tudo ali se comprometendo. Eu falei, cara, que lindo isso. E eu fui atrás de vários empresários. Cara, todo mundo falou não. Todo mundo falou não. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, mano. Eu preciso agregar de alguma forma. E aí, quando chegou no dia, eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Aí eu olho, Ana Diamante do ano 100 mil. Elaine Ouri. Eu falei, cara, olha só, mano. Cara, 100 mil reais, meu Deus. Aí eu falei, cara, o terreno, cara. Do terreno. E aí veio no meu coração, cara, o terreno. Começou a ficar nisso. Eu falei, que é um terreno que você tinha, né? Que é um terreno, que eu tenho um loteamento, né? Eu fazia pouco tempo que eu tinha colocado todo o meu dinheiro lá no loteamento. E eu falei, cara, 100 mil reais, meu Deus do céu, cara. Nossa, não é o momento, eu não podia fazer isso agora, mas tô naquela, vou fazer. Aí veio o terreno. 100 mil reais. Aí veio o terreno. Eu falei, cara, o terreno vale 130 os terrenos lá, vale até um pouco mais. Vale 130 lá os terrenos lá. Cara, vou doar um terreno. Eu senti muito isso no meu coração, porque assim, eu não gosto de tentar uma coisa e não conseguir, cara. Eu sou executor, cara, eu tenho que fazer o negócio acontecer. E aí eu tentei com vários empresários e não consegui. E aquela, até contei essa metáfora lá no palco do Arrasta. Você conhece o McFish, né? Do McDonald's. Do McDonald's. Eu não sei se o McDonald's tá patrocinando, mas já fica a dica aí, tá? McDonald's, queremos vocês. Já fica a dica aí, tá, McDonald's? E o McFish, até usei essa metáfora lá, o McFish, ele tem o queijo que saiu do leite da vaca. A vaca, ela está envolvida no processo do McFish. Mas temos o peixe, que está comprometido. Porque o peixe deu a vida pelo McFish. Ele não deu a vida, mas foi a vida dele pelo McFish. Foi abatido. Né? Cara, eu não queria estar envolvido só lá. Eu queria fazer algo mais. Eu tentei trazer pessoas comigo e não foram. E aí foi quando que tocou no meu coração. Eu falei, cara, eu vou doar o terreno de 130 mil reais. Bom. E foi um momento incrível, né, cara? Eu acho que foi ali um ponto de virada na sua vida, né? Um ponto chave do cara que saiu da onde você saiu, né? E chegou, passou por momentos de sobrevivência, ali no caso do teu pai, depois quando você tomou tiros, depois na própria cadeia, é uma luta pela sobrevivência, no dia do batalhão de choque, e aí você chega ali num momento que você vira embaixador do Arrasta, faz essa doação. Muita gente procurou após isso, né? Seus relacionamentos, como que foi esse ponto aí? Cara, eu costumo sempre trazer isso porque... e uma coisa que você falou no jantar do maestro lá, que depois eu fiquei refletindo muito. Quando você doa,
diz muito mais respeito a você do que quem está ali. Porque quem está ali não é precisando de doação, mas quando você doa, diz mais respeito a você do que a pessoa que está, certo? E assim, isso faz todo sentido para mim, porque, cara, há 8 anos atrás, eu dependia do governo para me sustentar. Para mandar minhas 2 marmitex de almoço e janta, meu café com leite e meu pãozinho ali. E 8 anos depois, eu poder retribuir algo que, independente de ser governo, de ser sistema, mas foi feito por mim um dia. E eu poder ali ajudar de alguma forma, casas, escolas, comida, enfim. Então isso foi muito forte para mim. Só que um ponto que eu gosto sempre de trazer. Isso alegra meu coração, isso as pessoas que doam, alegra o coração. Só que é causa, mas tem algo que me proporcionou muitas portas, cara. Que foi acesso. O fato de eu estar ali fazendo parte de uma causa social, filantrópica, humanitária, amor, nós podendo fazer algo por pessoas que nós nem conhecemos. Cara, o fato de estar ali, fazer parte daquele ambiente, do lado de pessoas que já estavam muito mais avançadas do que eu, cara, me gerou um network de altíssimo nível, me gerou acesso a pessoas que eu era fã, que eu olhava na internet e achava que eu nunca ia ver essas pessoas na minha frente. Hoje eu tenho WhatsApp dessas pessoas, hoje eu bato papo, hoje eu tomo vinho com elas, janto, viajo. Entende? Então, o acesso. Tem a causa que, cara, isso balança o coração. Eu, de onde eu vim, da periferia, morei de favor, presídio. Cara, então isso pra mim é muito gratificante. É a causa. Mas, cara, tem um outro lado. Quando falamos de business, tem um lado business, o lado negócios, que é o acesso. O acesso que o Arrasta me proporcionou foi gigantesco. Cara, o Arrasta fez eu ir para Alphaville, morar lá, cara. O evento foi no final de novembro, 9 de dezembro eu estava morando lá. Uau. No evento eu senti uma coisa tão forte. Cara, e tem uma coisa muito forte. Eu falei aquele dia no jantar do maestro, mas acho muito pertinente repetir isso daqui. No Arrasta. Ó, pra quem não tá entendendo, o Jantar do Maestro aconteceu lá em Alphaville, foi mais um dos eventos de lançamento do Arrasta 2022, inclusive está disponível aqui no YouTube, assim que acabar aqui também tem, além do Vinareb, o episódio do Maestro que vocês podem acompanhar aí. Que legal. Como que tá o tempo aí? Porque se deixar eu fico até meia-noite. Vambora. Tá. A energia do Arrasta, viver aquilo, uma causa, onde que tá assim, é tanta concentração de amor, de solidariedade ali, de espiritualidade ali, por uma causa que é o que Jesus Cristo nos ensinou há 2 milhões de anos atrás. Amor. 2000 anos atrás. Amor, é amor. Então, aquela energia ali, fez ali eu sentir o desejo de doar. E depois daquilo, cara, foi tipo um alívio pra mim, que eu comecei a sentir alguma coisa, tipo, eu falei pra minha esposa, falei, amor, nós temos que estar aqui em Alphaville. Nós temos que morar aqui. Cara, beleza, vamos morar, vamos vir pra cá. O que vem logo na mente? Uma pessoa, vamos mudar pra Alphaville. Business, negócios, né? Conexões, network. Cara, não foi isso. Não foi isso. Sem eu saber inconscientemente, e foi dentro do Arrasta que isso começou, o porquê eu mudar para Alphaville, cara, foi para mim se apegar mais com Deus. Uau. No Arrasta, eu assisti a palestra do pastor. Do Gustavo. Cara, adorei. Gustavo Paiva da Dínamos. Adorei. Que é inclusive a nossa igreja. Adorei. E eu senti um desejo muito forte de mudar para Arrasta. De mudar para Alphaville. Já quero morar no Arrasta. E aí, eu fui atrás, tentei uns 2, 3 apartamentos, não deu certo. Você lembra, você acompanhou. Não deu certo. Cara, não foi só um que não deu, foi uns 2, 3, ali naquele complexo. E aí teve um corretor que falou para mim assim, falou, cara, posso te mostrar um apartamento que eu acho que tem a sua cara? É um pouco mais caro, mas confia em mim. Não está nem divulgado esse apartamento.
Falei, cara, um pouco mais, puta, eu não queria gastar mais. Tá bom, vamos lá. Fomos ver. Cara, nós entramos no apartamento, tipo, alguma coisa me falou, cara, você tem que morar aqui. Minha esposa também sentiu a mesma coisa. Fechamos, moramos, beleza. Isso foi em dezembro, começo de dezembro. Em janeiro, no aniversário de um amigo em comum, eu encontrei o Gustavo, o pastor. E aí, tudo bom e tal. Você tá morando aqui? Tô morando aqui. Onde você tá morando? Eu tô morando na rua tal. Ele, sério que você tá morando na rua, ali na rua? Sério? Cara, eu ministro culto na igreja lá na rua da sua casa. Uau. Falei, você tá brincando? Sério? Quando? Domingo às 11 horas. Domingo eu tô lá. Cara, mudou minha vida. Ali é forte. E eu tô lá o ano inteiro, aceitei Jesus, hoje eu sou cristão. Eu falava que a minha religião era Deus, porque eu não tinha ainda me conectado com algum lugar. Cara, e lá eu me conectei muito. Então, assim, olha que louco. Dentro do Arrasto, eu senti um desejo de morar em Alphaville. Já pensei que era business, negócios. Tentei alguns apartamentos, não deu certo. Fui parar na rua da igreja. Já tinha conhecido o Gustavo lá, se encontrei com ele. Ele falou, cara, vai no culto domingo. E eu fui. Cara, e ali minha vida decolou, cara. E aí, tem coisas que nós pensamos que é o material que está faltando. Se culpamos, se vitimizamos, reclamando das coisas, mas às vezes não é o material que está faltando, Às é o vezes espiritual. Cara, e ali eu tomei uma conexão. Não, eu me conecto muito com isso, forte. porque a minha mudança para Alphaville foi totalmente espiritual também. Foi totalmente por esse movimento. Que Então eu sei exatamente o que você está vivendo, porque eu passei por isso. E eu chegava lá, e o business? Não, aí Deus mandando pisar no freio. Calma. Eu não te chamei para isso. Sim. Eu te chamei para te trabalhar de outro lado. E eu ansioso, querendo Sim, e tal. exatamente. Mas é incrível. Agora, Marcelão, tem o business também. A partir do Arrasta ali, as conexões e tudo mais, aí surge o plano perfeito. Como que foi esse ponto de inflexão aí para você? Perfeito. Cara, eu sou um cara que, assim, eu não deixo as oportunidades, assim, passar, porque de onde eu vim, eu ouvi muito que ninguém ia dar oportunidades para um ex-presidiário, que ninguém abria as portas, e eu falei, cara, se ninguém vai dar, tô um pouco me lixando para isso, porque eu sou capaz de criar minhas oportunidades, né? Então, eu sou um cara que eu sempre estou aproveitando todo lugar que eu não deixo escapar uma oportunidade. E aí, passou um tempo, depois do Arrasta, vi todos os detalhes do Arrasta. Tem uma frase que eu adoro, que é, se ninguém abre a porta para você, vire chaveiro, né? Legal. Isso aí, dá o seu jeito, meu irmão. Boa. E eu vi o modelo de negócio do Arrasta e falei, cara, que fantástico isso. Mas assim, ainda não veio ali. Cara, o modelo foi um modelo novo, eu não conhecia. Beleza, passou. Ali naquele momento eu já estava avançando legal com o meu livro, pela editora Gente. Ele ia ser lançado em setembro. Começo do ano, eu comecei a entender o que eu precisava fazer. O Arrasta abriu muitas portas. O que eu precisava fazer para que no lançamento do livro eu estivesse mais bem posicionado para me tornar um autor best-seller, para mandar minha mensagem para o mundo através do meu livro. E eu fui pesquisar o que grandes players aí, né, alguns critérios aí que alguns tinham. Eu falei, cara, palestrante internacional. Cara, de presidiário a palestrante internacional é punk. Beleza, então vou atrás de me tornar um palestrante internacional, né? Vou procurar algum evento que tenha. Eu não conheço ninguém que está fazendo evento em outro país que possa me chamar. Eu não conheço. Não conhecia, né? E vou atrás. Fui atrás, coloquei minha assessora para ir atrás, minha assessora de imprensa, meu marketing, comecei a falar com várias agências que lançavam vários experts para encontrar e achar, e eu ia pagar quanto fosse para que eu se tornasse um palestrante internacional e tivesse esse título de palestrante internacional. Cara, não tinha. Você não encontrou? Não encontrei. Falei, como assim não encontrei? Eu estou disposto a pagar 10, 20, 30, 50 mil aí para poder ter esse posicionamento. Não tinha. Fui mais a fundo. Não tinha. Aí, como um bom empreendedor, peraí, não diz respeito a mim. Tem uma dor aí. Tem um mercado aí. Se eu quero me tornar palestrante internacional, quantos mentores, experts, palestrantes, coaches, empresários que não têm esse desejo também de se tornar palestrante internacional? Tá, mas como que eu vou fazer isso? O Arrasta.
o modelo de negócio do Arrasta. E aí ficou muito claro para mim que daria certo esse modelo. Beleza. E aí fui atrás de, né, comecei a pesquisar as comunidades, eu não falo inglês, então quais as comunidades brasileiras maiores fora... Não, mas olha o insight, né? Você foi pro Arrasta, você fez todo o movimento, virou embaixador. Como embaixador, com certeza, você conseguiu muito mais atenção e networking da galera. demais. O objetivo não era esse, a gente sabe que não é esse. Inclusive, a maioria dos embaixadores fala, não quero nem que divulgue. A gente divulga para incentivar. Perdão. Saúde. Para incentivar. Porque a gente cria esse movimento de doação. Esse é o nosso objetivo. A galera tá lá por esse coração. Mas isso repercute. E aí, olha que coisa, você arou um campo, você colocou sementes. E essas sementes, a hora que surgiu uma oportunidade, elas estavam semeadas. E você só conectou. Surgiu uma oportunidade, você pegou essas sementes que você tinha jogado lá atrás no Arrasta. Então as pessoas às vezes perguntam, nossa, por que eu vou para o Arrasta? Vai, né? Vai. Porque a oportunidade vai aparecer. Ah, por que eu vou pro Shark Tank? Vai. Por que eu vou para uma... Cara, coisa boa tem que estar junto. Você tem que estar lá. Junto, você tem que participar. Por que eu vou pro plano perfeito? Cara, só vai. Tem que estar lá. Né? Exatamente. E aí tem uma mentalidade de muitas pessoas que olham e falam assim, nossa, mas o que eu vou estar fazendo num palco do Arrasta do lado de um Paulo Vieira, do Melaine Orives? Não é essa a visão. A visão não é o que eu vou estar fazendo, é eu tenho que estar lá. Se eles vão estar lá, existe a possibilidade de eu estar lá, então é lá que eu vou estar. É lá que eu tenho que estar. Aí, beleza. Aí, mapeei aonde queria ser o evento internacional. E eu falei, cara, faço alguma coisa pequena, pego ali meia dúzia ali, todo mundo faz um investimento para acontecer. Voltei lá no Allianz Parque, no evento 1. Como que o evento 1 nasceu? O evento 2 já estava mais consolidado. Como que o evento 1 nasceu? Como que os caras alugaram um estádio de futebol na pandemia daquele tamanho? Analisei ali, peguei esse modelo, falei, cara, pega ali meia dúzia ali, faço ali, né, um levantamento, uma cotação, faz o evento. Se não tiver público, os próprios palestrantes vão ser o público e beleza, nós se torna palestrante internacional. Essa era a ideia a princípio. E aí fiz um mapeamento, vi que todos os continentes têm comunidade brasileira gigante. Isso já fiquei com a pulga atrás da orelha. E aí saiu a maior comunidade brasileira, Orlando. Falei, já era, vou fazer em Orlando. Pronto, vou fazer em Orlando. Só que eu mapeei outras também. Falei, cara, para que ficar só num país se nós podemos rodar? Já que é para ser audacioso, vamos ser de verdade, né? Beleza, conectei um, conectei outro, fui chamando, fui falando aqui e tal. A galera, tô dentro, tá mesmo? Mas tem que pagar tanto, porque eu vou precisar do dinheiro de todo mundo para bancar o evento. Tô dentro? Cadê? Manda o Pix. Outro. Quando já tava uma meia dúzia, eu falei, cara, eu tenho um problema aí. A galera já tá pagando e eu não tenho visto americano. Como que eu vou fazer isso? Caramba. E eu já comecei a fazer conta, né? E do nada, já comprei. Enquanto que está ali só na taxa da Eduz, e desde o início eu tô com a Eduz. Enquanto está ali só na taxa da Eduz, tudo bem, eu reembolso, pago a taxa do meu bolso e beleza. Mas a galera já começou a chegar e falar que comprou Disney. Comprei Universal. Comprei passagem. Comprei Magic Kingdom. Eu falei, nossa, e se essas pessoas falar que só ia por causa do evento e que eu tenho que devolver esse dinheiro todo? Pesou. E aí eu cheguei numa galera que aí eu conheci no Arrasta, Elaine Orives, que é embaixadora também, Tati De Andela, Vini Areb. Cheguei numa galera e apresentei a minha ideia. Falei, seguinte, eu não sou o cara fodão dos eventos, pelo contrário. Fiz 2, 3 eventos aqui no Brasil, mas eu tenho um desejo, eu sou audacioso e eu vou fazer acontecer. Eu preciso que vocês me apoiem nisso, se fizer sentido para vocês aí, eu preciso usar a imagem de vocês aí para poder crescer meu evento. Sinceridade total, cara. Lógico, transparência. O evento não existe, ninguém conhece. O que é o plano perfeito? Ninguém sabe o que é o plano perfeito. Mas se eu coloco Melaine Orives, uma Tati De Andela, um Vini Areb, se eu coloco lá, opa, peraí,
Se essas pessoas estão, tem relevância. Essas pessoas não vão vincular a imagem dela em qualquer coisa. Só que, como que essas pessoas conseguiram ver relevância nisso? Cara, pela conexão que eu fiz com elas no Arrasta. Eu conheci elas lá. Entende? Então, assim, é isso que eu estava dizendo quase agora. É o acesso. É a credibilidade que você passa Você já a ter. tinha os acessos que você precisava para um projeto que ainda iria vir. Um projeto que já iria vir. Como você falou, eu fui plantando. O terreno estava O terreno fértil. estava fértil. As plantas já tinham nascido, né? Exatamente. Ó, Imagina se agora, quando apareceu essa necessidade, né? Você ainda tivesse que ir para evento, para conectar, Nossa. e ainda conectar da forma expressiva que você conectou no Arrasta. E ó, um insight que veio agora. Cara, sabe o que o Arrasta me proporcionou muito, se tornar embaixador? Credibilidade. Credibilidade. As pessoas olham diferente. Acesso. Porque você concorda que... credibilidade. Qual que é o tipo de pessoa que vai doar acima de 100 mil? Qual que é o estilo dessa pessoa? Cara, é uma pessoa que já tem pra ela, que ela quer fazer mais pelo mundo, é uma pessoa do bem, extremamente do bem, é uma pessoa que ela pisa, né? A gente que tá ali no ambiente da igreja, na cabeça de mamon, que a gente fala, né? Então o dinheiro não domina ela domina o dinheiro. Então isso movimenta coisas no mundo natural e espiritual que são a níveis... E você tá doando pra quem você nem sabe quem é. Alguém que já pediu, é o amor. É o amor. É o amor que Jesus Cristo nos ensinou. A 2 mil, não 2 milhões. Fantástico. Meu irmão, e agora? 2022, ano passado, R$1 milhão doados aí para África e Brasil, meio a meio. Esse ano vai ser 2 milhões a meta. 1,5 milhão para o Brasil e meio milhão para a África, distribuindo em 3 ONGs no Brasil e uma brasileira que é lá na África, que é a Fraternidade. Qual que é a sua expectativa pro Arrasta desse ano, cara? Cara, eu tô contando os dias, porque, assim... É a questão que eu falei do McFish. Quem tá envolvido, cara, às vezes chega lá envolvido e é normal, tá tudo certo. Eu cheguei envolvido e fiquei comprometido durante o processo. Então tá tudo certo, se você tá chegando no Arrasta envolvido, legal, pô, vou palestrar, bacana e tal, tá tudo certo. Essa é a porta de entrada. Mas se prepara que você não vai sair de lá assim. Você vai sair comprometido. Porque... é uma coisa muito forte. Então, a expectativa para esse ano, cara, de agora poder... Eu me tornei embaixador no Arrasta 2. Agora eu vou pro Arrasta 3 sendo embaixador. Entende? Então, assim, é cada vez estando mais comprometido com a causa, cara. É cada vez estando mais comprometido com a causa. Cara, nós vamos bater esses 2 milhões. Nós vamos bater esses 2 milhões de um jeito ou de outro. E, assim, eu sou bem futurista, né? Se o ano passado foi 1 milhão, nós batemos a meta. Esse ano é 2 milhões, nós vamos bater a meta porque nós vamos fazer isso acontecer. Imagina o ano que vem. Imagina o ano que vem. Eu já estou olhando o ano que vem, cara. E agora, mundial, né? Crescimento exponencial. A gente espera isso. A gente já tem a meta do ano que vem. Uau. Já quero saber, hein? Já estamos trabalhando aqui nos bastidores, eu te conto. Uau, sensacional, Diego. Eu nem sei se eu já falei no podcast, mas se eu não falei, não vou falar. E assim, uma coisa que eu falei... Vamos trabalhar desse ano ainda. No jantar do Arrasta, às vezes só o dinheiro que você tem não faz o que você faria estando junto nessa causa. Não faz. Porque assim, o que eu ia fazer com um terreno de 130 mil reais? Cara, eu não ia lá na África... Eu não ia atrás, eu não ia fazer isso para ir lá e fazer essa doação, não. Então, a Arrasta proporciona isso. Uhum. Então, você viu a Ana falando que ela tentou por várias vezes fazer uma doação para a Acessar Fundação Baquiana e não conseguiu. Tá vendo que só o dinheiro não é possível. É possível, mas só o dinheiro não é o suficiente. Porque as pessoas tentam e não conseguem. Ela tentou mandar o direct. Ela tentou, não conseguiu, ninguém deu atenção para ela. E aí, através do Arrasta. E assim, eu não iria lá doar através do Arrasta. Isso está sendo possível. Então, cara, fantástico. E assim, se não fosse... os doidos se conectam com os doidos, né? Se não fosse esses dois doidos, aí, o Diego e o Jonas, de criar esse movimento, cara, nada disso, tudo que eu falei, acesso, credibilidade, nada disso teria sido possível, irmão. Então, cara, eu sou imensamente grato a vocês, ao Arrasta e a vocês por terem criado o Arrasta. Porque hoje o meu business tá onde tá, cara, por ter passado pelo Arrasta.
Então, eu sou imensamente grato. Uau, incrível. Meu irmão, cara, que gostoso. O maior podcast gravado até agora. Sério? Maior. Uau, adoro bater metas. Batemos aqui todos os recordes. Cara, queria agradecer a sua participação, não só aqui no podcast, mas como no Arrasta como um todo, e a sua participação que ainda está por vir no mundo. Que eu acho que você tem muito a contribuir. Conte com a Arrasta para todas essas iniciativas em presídios ou fora de presídios que você tiver. Conte com a Arrasta para apoiar o Plano Perfeito. Conte com a Arrasta para apoiar você em todos os projetos que você desenvolver. A gente é recíproco, tá? Com todos que estão conosco. E você, embaixador, vai estar sempre com a gente. Agora não tem mais jeito. Agora não tem jeito. Não tem ex-embaixador. Não existe. Ex-embaixador, no Arrasta. Não existe. É uma coisa que não existe. Valeu? Deixa uma última frase pra galera que tá em casa aí vindo. E a galera ficou vidrada nesse podcast, eu tenho certeza. Tá, eu gosto de deixar sempre uma frase para finalizar, que é a minha causa. A minha causa. Eu tenho um movimento hoje, eu lidero um movimento. Não é que eu tenho um movimento, eu lidero um movimento hoje contra o vitimismo. Porque por muitos anos da minha vida eu vivi como vítima. Quando eu assumi o protagonismo da minha história, eu consegui ter sucesso. Então eu queria finalizar dizendo que eu sou Marcelo Bianchini e a minha filosofia de vida é contra o vitimismo. Porque eu que caminhei no inferno, entendi que existe luz, independente de onde você estiver. Desde que você tenha fé, esperança, coragem inabalável, um desejo ardente de mudanças e nunca, jamais desista de você. Muito obrigado. Uau, incrível. Cara, falando em coragem inabalável, mostra seu livro aí pra galera. Vamos divulgar aqui. Onde que a galera pode encontrar esse livro aí? Esse livro ele está, Mostra ali. aos poucos, né? Ele está sendo distribuído para todas as livrarias do Brasil, em todas as plataformas. Prefácio do Joel J. Amazon. Ele está em todas as plataformas. Então, se você colocar no Google Coragem Inabalável, você vai ter acesso a todas as plataformas online. E está sendo distribuído, já está em quase todas as livrarias. Eu já ganhei o meu exemplar, né? No lançamento do Arrasta. Você que ainda não garantiu, entra na Amazon lá, Coragem Inabalável, Marcelo Bianchini, prefácio do Joel J. Best seller. E a semana passada... Tá do selo agora aqui. Na segunda tiragem já vai sair com o selo. E na semana passada agora batemos o 5º mais vendido no Brasil. Uau, parabéns, cara. Obrigado. Então, aonde teve trevas, hoje só reina a luz. Hoje só reina a luz. E é isso, com essa mensagem a gente vai finalizar aqui nosso maior, mais longo e mais incrível aí, né? Que com bastante conteúdo top, de transformação, de mentalidade, de realmente mostrar que é possível, não importa onde você esteja, acredite. E nada disso seria possível se pessoas também não acreditassem na gente. Então, quero agradecer mais uma vez aqui a Eduz, todo o grupo Eduz, ali o Eugênio, o Regis, o Bruno e o Kagawa, que estão sempre junto aí, apoiando todas as iniciativas do Arrasta. E também aqui ao Hub 500, que apoia também, a partir desse ano entrou com força, veio para São Paulo e apoia o Arrasta aí. Então, obrigado, Hub 500, por nos ceder essa estrutura maravilhosa, por patrocinar o Arrasta, acreditar em nós e estar junto também. E agora sim, vou deixar o site www.arrastaparacima.com.br. Você vai entrar lá, garantir o seu ingresso, seja na área VIP, seja na área normal, ou leva o seu time, leva a sua equipe, leva a sua empresa, leva a sua família, leva aqueles seus amigos que tem que viver isso junto com você e tenha descontos. Então, você clica ali em equipes, já vai aparecer o valor de 5 ingressos, você pode colocar 6, 7, 8, 9, 10 e garantir o seu. E logo depois que você comprar o seu ingresso, vai receber um e-mail falando dos seus filhos. Sim, no Arrasta desse ano você vai poder levar as crianças para prestigiar lá e participar os 3 dias, vão ter atividades ali da Fundação Edmilson, vai ser um encontro assim fenomenal, então você vai receber a informação de como comprar os ingressos para os seus filhos também, e é isso aí, quero agradecer a todos, cliquem no link e vamos para o próximo Arrasta Talks aí. Você que não viu, veja o do Areb que a gente falou, veja o do Maestro, que foi incrível, tá aqui a gravação online a vivo, e é isso aí, até o próximo Arrasta Talks e arrasta para cima. Arrasta para cima. Valeu!